Olá pessoal, novamente aqui, Prof. Perdigão ou Doutora Marília Ferro, como você preferir chamar. Estamos no nosso primeiro programa de 2024 e eu fico muito feliz de retornar aqui com vocês, depois de já termos tido encontros maravilhosos em 2023 com essa TV que é agregadora e que aqui onde nós todos cabemos, né? Onde cabemos todos. Fico muito feliz de você estar aqui conosco e que você aproveite, porque hoje a gente vai trazer uma pessoa, e estamos aqui com uma pessoa super especial e que eu acompanho já ao longo de alguns anos, a professora Zélia Souza, instrutora de yoga e educadora ambiental. Professora, muito obrigada, meu bem, por estar aqui te conhecendo ao vivo agora, porque eu conheço a senhora pela internet, online, né, como minha mestra de yoga, como minha instrutora de yoga e de tantas outras pessoas, mulheres e homens, né, ao longo desses 4 anos, né? 4 anos, já estamos em 4 anos. Ao longo desses 4 anos que tu vem aí ajudando as pessoas, com certeza, né? Ajudando, levando as pessoas para o autoconhecimento, levando as pessoas a terem uma reflexão própria, né, a respeito de si e ajudando com as dores, né? Não só essas dores físicas que o yoga ajuda a gente a mandar embora, né? Essas dores articulares, né, musculares, mas dores íntimas, né? Dores assim internas, pessoais, né? Dores próprias que o yoga acaba, através dos movimentos e da respiração, né? Acaba ajudando a dissipar mesmo, né? E a gente mandar embora. Muito agradecida por ter, né? Por tu estares aqui conosco e ter aceitado o meu convite. E eu vou começar perguntando, pessoal, para ela como foi que ela conheceu o yoga e como foi que ela resolveu, né? Como é que foi esse chamado do yoga? Como que ela resolveu se transformar em instrutora de yoga? Então, boa tarde, pessoal. Gratidão por você estar aí ouvindo a gente. E olha só, o yoga chegou de várias formas na minha vida, em vários momentos. E nesses momentos a gente não conseguiu, às vezes, dar a audição necessária. E foi no final de 2016 que uma voz do yoga chegou muito forte em mim, através de um problema de saúde muito sério. Eu tive um diagnóstico de câncer, jogava futebol, enfim, fazia outros tipos de esportes na época e de repente eu fui no sítio Gerânio, lá em Taguatinga, que é onde eu tenho a minha base até hoje, e fui comprar verduras, orgânicos, enfim, para nesse processo fazer uma reeducação alimentar e acabei entrando num grupo de yoga. E eu não conseguia fazer absolutamente nada das práticas. Então, essa prática física não foi o que mais destacou para mim. Então, o que me destacou mesmo foi o bem-estar que eu sentia após estar ali aqueles momentos. Eu fiquei 2 anos nessa prática sem entender o que era. Até que um dia eu falei, olha, mas o que é isso que me faz tão bem? Por que isso me faz tão bem? E deu um despertar para querer estudar o yoga. E aí eu comecei o meu caminho para me tornar uma instrutora. Passei por alguns professores, fiz cursos em São Paulo, em Santa Catarina, enfim, conheci os meus mestres e até então eu ainda não achava que eu ia me tornar uma instrutora. Eu estava no meu processo de cura. Quando isso fez sentido para mim, eu falei, opa, eu posso compartilhar isso com as outras pessoas. E comecei a dar aula de yoga. Foi a partir desse momento que eu resolvi compartilhar. Só que logo em seguida nós tivemos a pandemia. Então eu tinha 2 anos que eu estava dando a aula de yoga e veio a pandemia. Então, com a pandemia tudo parado, acho que demorou uns 6 meses mais ou menos, eu falei, gente, eu estava tão gostando de estar dando aula, e aí a gente começou um novo projeto, que é o projeto de yoga matinal online.
E é um projeto que eu amo fazer, professora. Olha, eu vou te falar. Parece que todas as vezes que você entra no yoga, e é um projeto voluntário, né? Isso é especial, né? Porque é isso, você está dando ali, doando de si, você está doando o seu tempo. E, sabe, e todas as vezes que eu entro, né, que eu vejo que as pessoas entram de manhã e às vezes conversam antes no grupo, né, olha, professora, eu tô sentindo dor aqui, professora, eu tô, né, e aí a senhora fala, então amanhã ou semana que vem a gente vai, né, vamos ali dar uma entonação maior para lombar, né, vamos trabalhar melhor a respiração, né, isso faz com que a gente já levante o dia da gente mais grato. Né? Isso faz com que a gente já inicie o dia da gente, né, com mais autoconsciência mesmo, do ser humano que a gente quer se tornar aqui dentro dessa vivência, desse mundo. Né? E eu quero lhe perguntar como veio a educadora ambiental. Então, eu acho que nasci educadora ambiental, porque... mas eu sou profissional também da área, né? Sim. Então eu trabalhei ao longo da minha vida toda com saneamento e educação ambiental. Sim. E essa relação com a natureza, esse respeito que a gente aprende a ter e esse ensinamento que a gente quer compartilhar foram bases importantes também para o meu desenvolvimento como instrutora de yoga, né? E essa conexão que existe entre estar num estado de yoga, onde corpo e mente se encontram, onde a gente busca essa união de nós com esse âmago mais profundo de nós mesmos, é também um objeto de profundo do educador ambiental. Então, para mim, essas duas coisas são a base da minha vida, né? Trabalhar como educadora ambiental foi extremamente importante para que eu pudesse me tornar uma instrutora de yoga também orgânica, conectada com a natureza. Eu costumo dizer, assim, nos finais, nas últimas aulas da semana, para os meus colegas, alunos, participantes do projeto Yoga Matinal, que abracem árvores. Então, a técnica de ir abraçar uma árvore, de estar conectado com a natureza, ela também é uma ação de yoga. Então, eu costumo chamar isso de yoga orgânico. Muito bom, muito bom. Professor, no Cuidado Singular, né, que é esse projeto que eu criei antes dele virar um programa de TV, ele é de fato uma estratégia de saúde, para promoção à saúde e longevidade. A gente, no Cuidado Singular, a gente traz, eu sempre falo, as práticas integrativas. E essas práticas integrativas vão incluir yoga, vão incluir o pilates, vão incluir o tai chi, vão incluir, tem outra prática que eu desenvolvo que é o Lian Kun, professora. São várias práticas, a maioria delas orientais, que fazem com que a gente se conecte, né? Que a gente consiga essa conexão com a natureza. E aí, dentro do Cuidado Singular, uma prática, quando a senhora falou a primeira vez assim, gente, para o final de semana, abracem árvores, né? Tem uma prática que a gente desenvolve no Cuidado Singular, que é o banho de floresta. Sim. Que é você ficar descalço, pisar nas raízes das árvores e caminhar por essas raízes. E ali você fazer o contato, né, com essas árvores, né, e enfim, não tem o abraço da árvore, mas agora eu já inseri o abraço da árvore, porque o fato é que, de fato, né, nós somos orgânicos e nós somos natureza. A gente se afasta da natureza e olha para o externo, como se fosse tudo o que importasse fosse o que está fora. E, na verdade, quando a gente consegue se conectar com o que está aqui dentro, a gente consegue vibrar com que aqui fora esteja num bom equilíbrio. Lógico que a gente não tem como ser o tempo inteiro, o yoga ele prega muito, né, a paz e a não violência. Né? É uma prática que ajuda a gente a aprender a respirar, a ficar menos ansioso, né, dentro desse mundo que a gente tem bem
produtivo, né, da superprodução, dos milhões de currículos, né, da formação sem fim, de você estar o tempo inteiro fazendo, né, produzindo, entregando, né? E isso faz com que muitas vezes a gente acesse um lado da gente que é um lado muito mais violento, né? Que é um lado muito mais exigente, né? Que é um lado pouco compreensivo. O yoga, ele faz com que a gente consiga se voltar para dentro de nós e que a gente tente desenvolver um auto-perdão com a gente mesmo, né? E aí desenvolver o perdão com o outro. Mas tem muita gente que acaba olhando o yoga como um exercício físico. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais pra gente o que é isso. É de fato um exercício físico, ou é uma arte, ou é uma dança? O que é o yoga? O yoga é muita coisa, né? Dependendo aí das vertentes que nós temos. Mas eu diria assim, que é um espaço de você diminuir as agitações da mente. Está muito mais associado a esse espaço de silêncio, sabe, de você se auto-observar, do que exatamente de um espaço físico. Mas nós temos uma linha chamada Hatha Yoga, que é a qual eu também faço parte desse caminho, que acredita que esse cessar da mente pode ser alcançado quando você trabalha um pouco o corpo. Porque um corpo cansado, um corpo largado, um corpo que não tem vitalidade, muito provavelmente não tem como você ter uma mente mais tranquila nesse corpo. Então eu vou nesse caminho do Hatha Yoga, do yoga terapêutico, né, do yoga que consegue fazer você olhar para o corpo como um caminho. E aí a gente fala que são feitas posturas que a gente chama de asanas, e essas posturas elas são psicofísicas. Então são posturas que a gente faz com o corpo, mas que é para que a gente consiga diminuir as agitações da mente. Esse é o principal, né? E aí quando a gente diminui a agitação da mente, a gente tem alívios incríveis, né? A gente tem processos terapêuticos importantes, eu diria até cura, porque foi como eu senti comigo, né? Eu estava num momento muito difícil da minha vida, passando por um momento difícil, e eu senti de repente um despertar de cura muito intenso. Então por isso eu acreditei muito nesse caminho, e é o caminho por eu acreditar que eu compartilho. Então 6 horas da manhã, todos os dias, a gente fazendo o yoga matinal, que é o horário de Brahma, né? É o horário que o sol está surgindo no horizonte, e é o melhor horário para que a gente possa se dedicar à nossa entrega, conexão, prática de yoga. E aproveitando que a senhora falou sobre Brahma, a gente sabe que o yoga ele é oriental. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho como foi essa vinda dele para o Ocidente, né? E um pouco como é esse yoga oriental, sabe? Quais as vertentes que a gente tem? Como é que a gente faz esse estudo mais aprofundado? Então, o yoga basicamente ele está dentro de um livro chamado Vedas, ligado à cultura hinduísta, Sim. né? Existem outros caminhos de yoga também, ligado ao budismo, enfim, sempre lá a parte oriental. Só tivemos contato no Ocidente no final do século XIX, que nós tivemos contato com yoga, com um mestre que veio participar de um seminário nos Estados Unidos, Sim. Vivekananda, o nome dele, e ele trouxe isso para o Ocidente, e o Ocidente ficou muito maravilhado com a fala de Vivekananda nessa exposição.
Mas eu queria destacar um outro nome, sim, de uma mulher chamada Indra Devi. A Indra Devi, ela foi uma aluna de Krishnamacharya. Foi a única mulher que deu aula na Índia. Ela era ocidental e deu aula na Índia. Então, ela também foi uma professora muito importante, uma professora do Ocidente, fora do grupo, né? Porque nós temos outros mestres ligados ao Oriente. E assim, ela conseguiu trazer isso para o Ocidente. Então, eu destaco esses dois mestres como pessoas que trouxeram. E no Brasil a gente teve também alguns mestres importantes aqui, como foi o caso do professor Hermógenes. Sim. O professor Hermógenes é também um destaque, vamos dizer assim, para nós aqui, como um mestre de yoga no Brasil. Ele tem um livro chamado Autobiografia, Autoperfeição do Hatha Yoga, que teve mais de 50 edições. Então é um grande mestre nosso. Excelente. A gente que está dentro do grupo de yoga matinal, a gente passa, né, por várias transformações. E as professoras que são professoras especialistas, né, são instrutoras especialistas, elas fizeram um outro grupo, e aí eu queria que a senhora me falasse, porque o grupo matinal da professora Zélia, ele é o grupo que a gente faz as práticas de movimentos corporais, mas aí eu queria que a senhora falasse desse outro grupo que foi disponibilizado para enfim, falar mais sobre ele. A gente tem uma grande oportunidade de fazer estudo das escrituras, dos sutras. No caso, nós estamos estudando os sutras de Patanjali. Patanjali atribui-se a ele ou a um grupo de pessoas chamado Patanjali, a organização da estrutura do yoga que nós conhecemos assim. E nós organizamos esse grupo de estudo, um grupo de estudo do Yoga Sutras de Patanjali, sempre nos domingos. Ele é aberto à comunidade, porém ele esse estudo faz parte das disciplinas que compõem a formação de yoga do sítio gerânio, que a gente chama de yoga gerânio. Então é um módulo que é desse curso e que é disponibilizado para a comunidade de uma maneira online e gratuita, né? Mas ele faz parte dessa estrutura e a gente agradece muito todas as pessoas que vêm estudar, porque esse livro é a base, vamos dizer assim, para que a gente possa compreender o que há para além das posturas que normalmente são conhecidas como yoga. Sim. A gente acaba olhando que o yoga ele é extremamente profundo, né? A gente tem sutras, a gente tem mantras que são entoados, mantras de cura, né? A gente tem posturas, os asanas, né, que a gente faz e muitas vezes situações que você bota o corpo em vibração e você sente, né, nas suas mãos, a mão esquentando, a cura mesmo que ele faz. Eu tive a felicidade de ser chamada por uma aluna minha quando eu era professora do curso de Educação Física, a Jéssica. Ela era instrutora de yoga no Gerânio. E aí eu fui até o Gerânio e foi assim que eu cheguei até a senhora. Porque eu fui até o Gerânio e aí comecei a pesquisar, né, para fazer, me apaixonei pelo yoga. Antes da gente começar, gente, o nosso ao vivo, o nosso programa, a professora me perguntou: Marília, e tu, como é que tu foste, né, recebeste o chamado? Eu também, professora, recebi o chamado, eu comecei a ter sonhos, olha isso. Sonhos que eu fazia meditação no alto do Himalaia e visões mesmo, né? E aí eu comecei a estudar a cultura hindu, comecei a estudar e cheguei até o yoga. Dentro de sala de aula eu conversando sobre as práticas integrativas na universidade, comecei a fazer
projetos de práticas integrativas, essa aluna chegou para mim e falou, professora, eu sou instrutora de yoga e eu queria lhe levar lá no sítio Gerânio para a senhora conhecer. E foi incrível, porque é um local... portal. O que é aquele local, né? O que é? Aquele local ali, ele tem, meu Deus do céu, ele é abençoado mesmo, assim, ele tem tudo para ensinar pra gente, sabe? A proximidade que a gente faz com a natureza e as pessoas, sabe? A paz que a gente sente das pessoas ali, elas promovem pra gente muito bem-estar e cura, sabe? E assim, sensação de pertencimento à sociedade, sabe? Às vezes a gente fica em locais que são, sabe? As pessoas estão muito... Baixa vibração. Exatamente, né? Professora, baixa vibração. E aí, o que eu quero te perguntar, não tá aqui na nossa lista de perguntas, mas eu quero lhe perguntar, como foi esse processo de cura do câncer, né? Associado ao yoga? Como foi isso? Então, foi uma coisa até muito engraçada, agora, né? Sim. Porque quando eu tive o diagnóstico de câncer, sim, eu fiquei, claro, impactada, como a maioria das pessoas. Falei, vou morrer daqui a uns tempos. Me desculpa perguntar, foi onde, professora? Câncer de mama. Câncer de mama, sim. Aí eu fiquei assim, eu falei, agora deu, vou morrer. Aí eu falei para minha médica o seguinte, falei, olha, eu tenho um sonho na vida, eu gostaria de fazer um mochilão. E será que dá pra gente dar um stop aí no encaminhamento das coisas, para que eu faça o meu mochilão? Aí uns 6 meses, eu tenho possibilidade de fazer isso? Ela achou aquilo muito engraçado. Ela falou, não, tudo bem, tá bom, vá lá, né? E aí, nesses 6 meses, eu realmente saí, fui ter mais contato com a natureza, né? Tomava água de cachoeira, e então eu tive um contato profundo com a natureza e comecei a prática de yoga nesse período. Quando eu voltei para fazer o tratamento, né, prosseguir o tratamento indicado, ela falou, olha, vamos ter que fazer os exames novamente, porque passou-se um tempo. E assim, olha, gente, eu diria que eu passei por um milagre, porque ela falou, não, tem algo diferente nos seus exames, não aparece mais da mesma forma que estava. Meu Deus. E aí e ela falava, o que foi que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Eu me encontrei. E esse me encontrar tiveram esses 2 elementos, natureza e yoga. E aí eu falei assim, meu Deus, que coisa incrível. Então, a partir daí, eu me senti curada. E, graças a Deus, eu não precisei da quimioterapia, nem da radioterapia. Eu tive um tratamento de segurança, que foi com hormônios, mas foi mais para que a medicina tradicional cumprisse o seu protocolo de segurança, do que exatamente para que a gente tivesse uma remissão de câncer por essa via. Então, eu acho que eu vivi uma experiência de milagre, e esse milagre foi tão incorporado em mim. Eu já tinha beirando os 50 quando isso aconteceu, eu estava com 46, 47 anos. E aí eu comecei a me desenvolver no yoga e falar assim, ó, vai se tornar um instrutor do yoga com 50 anos? Foi com 50. Que maravilhosa, não tem problema, qualquer idade. Me dei, né, esse né? direito, essa possibilidade, né? Então é muito interessante a gente saber disso, porque muitas pessoas com quem eu converso, às vezes se colocam em limites. Aí eu tenho limite da idade, eu tenho limite do peso, eu tenho limite do corpo. Então as pessoas vão se colocando nesses limites e acabam não desfrutando das possibilidades que qualquer idade ou que qualquer situação lhe pode trazer. Ou seja, aprendizado, né? Tu Sim, tiraste só aprendizado disso, inclusive aprendizado de autocura. Sim. A gente... No Oriente, a gente tem muitos monges que acreditam nessa autocura, que você, com o seu próprio corpo e através de práticas, que são práticas integrais, que elas vão te conectar
né, ao teu corpo com a natureza, você pode curar órgãos, você pode curar a sua mente. Né? Eu fiquei, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Eu vi que você ficou emocionada. Enchi o olho d'água logo, porque eu sou chorona, como que, professora? Me emociona de fato. Eu tenho casos, né? Eu tive caso recente de câncer, né? Na minha família e tudo, e assim, fiz o máximo que pude, sabe, para levar, para falar do yoga, para trazer o yoga, eu praticava. Mas isso tem que ser profundo e da pessoa. Íntimo. Isso é uma descoberta pessoal. Sim. Inclusive, algumas pessoas me perguntam por que eu não faço yoga matinal, tipo no YouTube, deixar gravado. Sim. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês que eu preciso do contato, mesmo que seja à distância, mas eu preciso de estar sabendo e olhando para quem é que eu estou fazendo a instrução. Então, eu sigo uma coisa que no Oriente a gente chama de Parampará, que é professor e aluno em contato. Se eu faço uma aula gravada e deixo disponível, quem vai ouvir me vê, mas eu não vejo quem está me vendo, entendeu? E esse ver quem está me vendo é muito importante para que a gente possa desenvolver o trabalho. Professora, eu quero te agradecer muito, muito por estares aqui. Eu queria que a gente terminasse com alguma prática rápida. A gente vai encerrar o programa agora. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com a professora Zélia, né? Eu tô com ela toda semana. Se vocês quiserem estar com ela, vocês também podem, né? Para que ela te ampare e te leve a uma prática de yoga. Tem algum movimento, Eu acho que o movimento mais interessante seria a gente alongar as nossas costas, alongar as costas, deixar os ombros relaxarem em relação às orelhas, trazer as mãos em frente ao peito, fechar um pouquinho os olhos, trazer o queixo um pouco retraído e aqui a gente fazer uma inspiração grande e uma expiração, inspirando e inspirando pelas narinas. Nós vamos inspirar, inflar o abdômen, peitoral, deixar o ar ir até a clavícula, soltar o ar, peito, abdômen, deixa o umbigo ir lá nas costas. Mais uma vez, inspira grande, abdômen, peitoral. Deixa o ar ir até a clavícula, solta o ar da clavícula, peito, abdômen. E aqui a gente faz um minutinho de silêncio. Continue inspirando e expirando. E a gente evoca por paz, que haja paz em nós e ao nosso redor. Muita paz. Paz, paz. Gratidão. Professor. Gratidão, meu bem. Gratidão por estar aqui, gente, mais uma vez. E a gente termina aqui o nosso programa. Muito obrigada, minha querida. Prazer. Bom. Terminamos aqui o nosso Cuidado Singular de hoje. Obrigada, pessoal. Um beijo grande.